Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Onan Rudá, eu sou ativista do movimento LGBT e antirracista, falo aqui de Salvador e esse é o nosso programa Impeachmentando. Confesso que eu começo ele hoje com uma certa indignação maior do que o de costume, porque assim, falar de Bolsonaro já é uma coisa que traz pra gente, né, um sentimento assim muito ruim, porque a gente tá falando de uma pessoa que realmente... Mas hoje com um pouco mais de indignação, porque o Brasil bateu recordes seguidos, um atrás do outro. 1.726 pessoas morreram no dia seguinte foram 1.910 e as declarações do governo, do presidente, são as piores possíveis e não muda, né? E a gente está sendo obrigado a conviver com a crueldade, com a insanidade e com a falta de sensibilidade com as dores das pessoas, igual a gente viu naquele episódio que o presidente chama de mimimi e de frescura. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Já passou da hora da gente começar um processo de impeachment, seja pela esfera jurídica, seja pela esfera eleitoral, seja pela esfera política. Todas elas aqui têm justificativas o suficiente para poder começar uma ação de investigação contra o governo Bolsonaro. Essa semana também surgiu aí a Casa do Milhão, né? Que deve ser o novo Fiat Elba do Brasil. Não sei se vocês lembram lá do episódio do Fiat Elba, que acabou sendo o tendão de Aquiles ali da queda de Collor. Mas essa mansão aí foi comprada numa conta que não bate. Não bate primeiro o parcelamento que foi feito de 13,1 milhões pelo banco lá de Brasília, que é um banco que é controlado pelo governo de Brasília, que é um cara aliado do presidente Bolsonaro. Uma coisa que chama atenção é que juntando a renda do deputado, que ele declarou, com a da esposa dele, que ela declarou, a soma não é suficiente, pelo menos segundo o simulador do próprio banco, para permitir o financiamento do montante que foi financiado. Essa é a primeira coisa que a gente não pode perder de vista. A segunda coisa é o pagamento que foi feito à vista, que é muito superior ao que ele declarou no imposto de renda dele. Então a gente começa a semana com mais uma coisa aí gravíssima para a gente investigar, para que os órgãos de justiça entrem, atuem, e também o parlamento, mas que não deixe mais esse governo e sua família assaltar o povo brasileiro como eles têm feito, né? Então, é importantíssimo. Outra notícia, Bolsonaro veta a lei que permite prefeitos e governadores comprarem vacinas. Em fevereiro, não sei se vocês lembram, até comentei no programa passado, mas Bolsonaro editou um decreto liberando a compra de mais armas e munições. Hoje, ele vetou artigos da MP que busca facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19. A gente está à mercê de um governo genocida que na prática está boicotando as únicas possibilidades reais que a gente tem de sair desse caos que a gente se encontra no momento, né? Na prática, o veto não tem efeito porque o Supremo já tinha autorizado os governadores e prefeitos a comprar os imunizantes em caso de inoperância do Ministério da Saúde, né? E do Plano Nacional de Imunização, que não cumpriu nenhuma das metas. Mas o grande absurdo é um presidente tomar esse tipo de medida, né? Porque, sinceramente, não faz sentido. O projeto bolsonarista ele é evidentemente de matar o povo brasileiro e isso está cada vez mais explícito nas palavras, nas ações, nas medidas, nas iniciativas e nas prioridades desse governo e desse genocida. O que a gente pode pensar de um presidente que é capaz de facilitar a compra de arma e dificultar a compra de vacina? Não tem outra coisa. E a gente começou na semana passada um quadro muito legal, batendo um papo assim com pessoas que podem de fato, né, ajudar e estão fazendo isso, ajudando nessa construção do impeachment, porque eu tenho dito pra vocês, gente, não vai ser de uma hora pra outra, é uma construção. Hoje eu vou conversar com o deputado federal Daniel Almeida, que é deputado aqui pela Bahia, e ele vai dar um pouquinho do panorama pra gente de como é que estão as coisas. Chega mais, deputado. Então, gente, estou agora com o deputado Daniel Almeida, deputado federal aqui da Bahia. E hoje é um dia assim, muito trágico, né, por conta das declarações que foram dadas pelo presidente da República. Eu queria muito que o deputado Daniel falasse pra gente até quando assim, que a gente vai ter que suportar esse tipo de coisa e como é que a gente pode fazer para poder, enfim, dar passos, né, diante de tantas coisas criminosas que a gente tem visto sendo feitas pelo governo Bolsonaro, pelo próprio presidente. Então, deputado, tudo bom, deputado? Tudo bem, Onan. Que bom que você está tratando desse tema. Olha, realmente já passou de todos os limites, do ponto de vista político, do ponto de vista humanitário e do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, ele se recusa a assumir o papel que o voto lhe outorgou de ser o presidente da República, assumir atribuições, fazer um plano de combate à pandemia,
um plano para vacinar as pessoas. Ao longe de fazer esse plano, ele desmontou, desconstruiu toda uma estrutura que o Brasil montou historicamente para ofertar vacinas, desprezou os grandes laboratórios, os grandes centros de pesquisa do nosso país, como a Fiocruz, o Butantan, toda a logística que foi montada pelo SUS, né, para ofertar a vacina, ficou no final da fila para comprar as vacinas, se recusou a comprar as vacinas, né? Então, do ponto de vista político, ele negligenciou tudo aquilo que seria a função do presidente da República. Do ponto de vista humanitário, ele não demonstra qualquer sensibilidade, qualquer compaixão, é uma coisa inimaginável, é uma coisa torpe, né, a atitude que ele tem adotado, e leva o Brasil à maior crise humanitária de toda a sua história, 260 mil mortes, né, e ainda num pico de elevação, o sistema todo entrando em colapso. Portanto, algo absolutamente fora de qualquer sentimento de humanidade que todo ser humano deve preservar, né? Do ponto de vista jurídico, são muitas as razões que o caracteriza como crime de responsabilidade, né? Ele agride artigo da Constituição todos os dias, seja no ataque aos poderes, ao poder legislativo, ao poder judiciário, no ataque à imprensa, nas mentiras que conta todos os dias, né? Então, são fartos os elementos de justificativa jurídica para retirá-lo do cargo. Parece que está em outro planeta, está em outro mundo. Com toda essa tragédia, ele faz esse tipo de afirmação, chega de mimimi. Que absurdo, realmente chega de Bolsonaro, né? Nós temos que tomar medidas, seja políticas, seja jurídicas, tem farta justificação para isso, para impedir que o Bolsonaro continue a destruir o Brasil. Perfeito, deputado. Eu quero muito agradecer, assim, não só a sua disponibilidade de participar do nosso programa, mas também a sua bravura, né? Afinal de contas, combater o governo Bolsonaro aí de Brasília significa hoje em dia um risco de vida, ameaça, perseguição, grupos de ódio atacando na internet. Então, o senhor também é um bravo brasileiro que está aí guerreando no fronte, assim, em defesa dos nossos interesses. Então, muito obrigado, viu? Forte abraço. Valeu. Atenção, galera, nota urgente. Eu já tinha até gravado o nosso programa, mas vale a pena a gente inserir isso aqui, porque é uma notícia gravíssima. O ministro Marco Aurélio Mello do STF mandou uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro, que foi aberta pelo governador Flávio Dino. Na queixa-crime, o governador acusa o presidente de calúnia. Isso porque o presidente falou por aí, inclusive em entrevista de forma aberta, que o governador tinha negado para ele segurança lá no Maranhão, né? Que deveria ser feita pela polícia militar. E o governador afirma que não recebeu ofício, que não recebeu solicitação, que é mentira. E que queria que o presidente provasse que foi negado a segurança para ele, né? Ele ficou falando que deixou de ir para um evento lá por conta disso. Enfim, a queixa-crime foi mandada pelo governador há um tempo atrás para o STF. O STF agora mandou para a Câmara, porque para que o presidente possa ser processado, precisa que a Câmara dos Deputados autorize o processo com uma votação favorável de pelo menos 2/3 do plenário da Casa. E o presidente Arthur Lira já disse que vai se pronunciar depois que tiver conhecimento da peça. Óbvio que isso já está, né, na internet, todo mundo já viu, já é um documento público. E agora a gente vai assistir as movimentações em torno disso. Por que isso é importante e vale uma nota no nosso programa, galera? Porque aqui é a primeira ação concreta que pode tirar Bolsonaro da presidência da República. Pode afastá-lo por 180 dias, ele pode ser processado de forma comum pelo STF e por crime de responsabilidade pelo plenário do Senado Federal, né? Pelo Senado Federal, também tem outro trâmite lá, tal. Mas aí, se for aberto o processo, autorizado pela Câmara, o presidente já é afastado 180 dias do cargo. A Câmara não tem um prazo para poder votar isso, então é importante que a gente faça um movimento de pressionar mais do que nunca os deputados, porque por mais que não tenha um prazo, a Câmara também não pode simplesmente engavetar isso, porque isso pode gerar uma outra crise institucional. A gente pode lembrar de 2 episódios onde isso aconteceu, foi ali durante, né, o golpista Temer, durante o governo Temer,
que Rodrigo Maia recebeu 2 processos enviados pelo Ministério Público. Naquele tempo, tiveram 2 votações na Câmara dos Deputados, e essas 2 votações, a Câmara impediu a abertura de processo contra Temer. Enfim, por que eu estou registrando isso aqui? Porque por mais que Lira não tenha um prazo para poder pautar a votação dessa queixa-crime no plenário da casa, ele também não pode simplesmente engavetar. Então, se Maia, que era muito mais temerista do que Lira é bolsonarista, teve que pautar isso, então logo essa bomba chega no plenário, e se a gente não vencer nessa primeira, pelo menos a gente vai saber quem são os deputados que vão botar a cara na rua para defender Bolsonaro, embora eu esteja achando muito difícil, viu? Muito difícil que Bolsonaro saia dessa ileso. Então, galera, vamos manter a nossa pressão aí. Insisto com vocês, marquem os deputados, mandem comentários, mandem esse vídeo, compartilhem esse vídeo com a galera. A luta continua. Valeu!